realmente bastante grande. Nesta praça aqui, o que é que podemos destacar? Podemos destacar a figura do rei Dom José I, já vamos falar um bocadinho do rei Dom José I, qual foi a sua importância na história de Lisboa e na história de Portugal. Estes edifícios que nós vemos aqui à volta, estes edifícios amarelos que nós vemos aqui à volta desta praça, são edifícios governamentais, ou seja, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, tudo o que são ministérios estão aqui concentrados. Aqui do lado esquerdo nós temos o arco. Eu vou tentar parar ali um bocadinho para a gente sair. Em 1755 houve um terremoto muito grande na cidade de Lisboa. Um terremoto que devastou a cidade completamente. Estamos a falar que foi um terremoto que foi sentido até na Suécia, a cerca de 3.200 km daqui. O terremoto teve epicentro a cerca de 150 km do sul de Portugal, uma cidade que chama-se Faro. Faro não, do Algarve. Faro, Algarve. E provocou... mexeu com as placas tectónicas e isso fez provocar um tsunami bastante grande. Na altura, em 1755, quem governava era aquele senhor que ali está, o rei Dom José I. Com esta catástrofe, o rei Dom José I incumbiu o Marquês de Pombal, o tal senhor que está lá em cima, naquela giratória, que era uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros, incumbiu de fazer a reconstrução da cidade de Lisboa. O que é que ele fez? Ele mandou chamar os melhores arquitetos que tinham trabalhado em cidades como Paris, como Madrid, como Roma, para desenhar isto que está aqui exatamente. Hoje em dia nós tendemos a dizer que a cidade de Lisboa está muito desenhada à imagem de Paris. Ora, reparem neste arco que é muito parecido com o Arco do Triunfo. Aquela Avenida da Liberdade faz lembrar muito os Champs-Élysées, por exemplo, aquela avenida que se destaca em Paris. Daí a questão do facto de tanto o rei Dom José I como o Marquês de Pombal terem lugar em destaque na cidade de Lisboa. Se não fosse Marquês de Pombal, provavelmente Lisboa seria toda ruas como aquelas que nós passámos por Alfama, ruas pequenas, porque não havia necessidade para mais, porque a população era pequena, porque não havia carros, não havia necessidade para mais. Mas ao que parece ele já tinha realmente uma visão bastante futurista e acabou-nos por nos vir a facilitar muito o trabalho neste momento, porque se não fosse estas avenidas formais, não sei como é que seria por agora. Este atual centro histórico que nós vemos aqui foi reconstruído como? Foi reconstruído sobre os destroços da antiga cidade. Ou seja, uma vez por ano, mediante a abertura de um alçapão que está ali numa ruazinha por onde nós vamos passar, é possível a gente visitar as ruínas da antiga cidade, dos destroços da antiga cidade. Se é dali pra cá ou se é daqui pra lá que tem? É daqui pra lá. Daqui? É. Mais dedicadas ao comércio de prata, daí os nomes. Assim, tudo tem um porquê, a gente só precisa dizer o porquê. Nós agora estamos a sair então da Praça do Comércio, esta tal que é a maior praça da Europa, e estamos a ir em direção à Praça da Figueira, onde está lá o rei Dom João I, rei no século XIV. Da Praça da Figueira, vamos outra vez então para a Praça Dom Pedro IV, a tal Praça do Rossio. Vamos ver. Aqui entramos na Praça dos Restauradores, do lado esquerdo podemos destacar este edifício que aqui está, que é o antigo teatro, que é o antigo Teatro Éden, onde tem um jardim na fachada do edifício. Mais à frente, do lado esquerdo, temos o Palácio do Duque. Este palácio aqui é atualmente um palácio que serve como Museu do Desporto e Polícia do Turismo. Se vocês quiserem fazer queixa de mim, é lá que se tem que dirigir. Do lado esquerdo temos o Hard Rock Café. E aqui do lado esquerdo temos um bondinho que leva da parte baixa
para a parte alta da cidade. Um dos vários bondinhos que leva da parte baixa para a parte alta da cidade. É como vos digo, estes bondinhos não são só utilizados por turistas, mas também são utilizados por habitantes locais, porque, como vos disse, temos uma população demasiado envelhecida e daí o facto de acabarem por ser, estes meios de transporte acabam por ser também utilizados pelos habitantes locais. Agora reparem, em 1755, onde não havia um carro, não havia um único carro, como é que aquele senhor Marquês de Pombal pensa em mandar construir, não é, desenhar uma avenida tão larga quanto esta, onde não havia qualquer tipo de necessidade? É uma visão futurista mesmo. Ou seja, se aquela Rua Augusta é onde está concentrado o comércio local, o comércio tradicional, nesta Avenida da Liberdade é onde está concentrado o comércio de grife. É aqui que estão aqui as lojas de grife, como vocês podem reparar, Louis Vuitton, a Guess, aquelas marcas de renome, digamos. Avenida Liberdade. O nosso hotel está aqui. Já passámos, ok. acho eu. Não, é aqui mesmo, Passámos. aqui mesmo. É exatamente, é nesta avenida. É. Não, já passámos já, era na outra. Ok. Bom, então chegamos aqui ao Marquês de Pombal, já percebemos o porquê da importância que ele teve para a história da cidade de Lisboa. Ele foi, digamos, o obreiro da reconstrução da cidade de Lisboa depois do terremoto. Desse tal terremoto de 1755. Exato. Reparem que as figuras que estão abaixo da estátua significam a força, o trabalho, a dedicação que ele teve em prol da cidade de Lisboa. Mais uma das colinas da cidade de Lisboa. Este monumento que nós vemos aqui ainda é referência ao terremoto de 1755. Digamos, são pedras ainda que, do terremoto de 1755, de escombros neste caso. Certo. Nós lá em baixo temos então a estátua de Marquês de Pombal, por qual nós passamos. Lá em cima, naquele monte, do lado mais para a esquerda, temos o Castelo de São Jorge, ao qual vocês visitaram. E por aí abaixo, nesta segmentação, então temos a Avenida da Liberdade com o rio lá no fundo. Muito lindo. Não acredito, vai comprar de novo. Se não passássemos mais duas vezes comprava. Meu Deus do céu. É isso aí, né? Para Helena. Para Helena. Tá bom. Minha sobrinha. Ok. Minha sobrinha linda. Vai? E neste momento então estamos a ir em direção a Belém para visitar então os monumentos ligados às descobertas. E o pastel de Belém. E o Pastel de Belém, que é em Belém também, exatamente. E aí, no caso, eles vão almoçar aonde? Nós vamos almoçar em Sintra, pelo menos essa é a perspectiva. Ok. Sim. Sim, pertinho de Sintra, entre Lisboa e Sintra. Estamos um bocadinho atrasados, mas nada de especial. 1952 e terminada em 1956. Foi mandada construir por quem? Por António Salazar, o tal ditador que governou Portugal durante muitos e muitos anos. Em 1975, com a queda do regime, no dia 25 de abril de 1975, com a queda do regime, então esta ponte deixou de ser Ponte António Salazar, o nome do ditador, para ser Ponte 25 de Abril, para ter o nome da data da Revolução feita em Portugal. Ela, até há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, era só rodoviária, desde então passou a ser também ferroviária. A ponte foi reforçada, a estrutura, e começou a passar trem por baixo. Passa trem. Ou seja,
Olha, ou como vai passar, conseguem ver o que vai olha lá, passar? nem passou não, exatamente. Ou seja, mais O trem lá. mais um meio de transporte que as pessoas que vivem do lado de lá têm para poder vir trabalhar para Lisboa. Interessante. Qual o comprimento dela mesmo que você falou? Desta ponte, a ponte Vasco da Gama tem cerca de 17 km de extensão. Esta certo. ponte aqui tem cerca de 2 km e 700 mais ou menos. É a Não chega a outra 3 que é km. grande. A outra que é muito grande. Dá uma olhada nesse vão, a distância desse vão. É. Passa trem, passa tudo. Passa trem ali. É. Aqui, deste lado, nós temos as docas de Lisboa, ou seja, é uma espécie de uma marina onde existem restaurantes, bares, cafés, pronto, para quem sai à noite. Lembra o. Como é que é o nome lá de Lisboa? Porto Madeiro. Porto Madeiro. Porto Madeiro é mais ou menos desse jeito, né? Deste lado aqui, nós temos o Centro de Congressos de Lisboa. Recordam-se da gente ter visto lá a FIL, a Feira Internacional de Lisboa, aquele centro de exposições que nós vimos lá no Parque das Nações, na Parte Nova? Até então não existir aquele centro, todas as exposições eram feitas aqui neste espaço menor. Aqui deste lado direito, nós temos a Cordoaria Nacional, ou seja, era neste edifício que eram fabricadas as cordas que serviam para as embarcações de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral. Eram feitas aqui, na Cordoaria Nacional. Atualmente já não se faz cá cordas nenhumas. Este edifício acaba por ser um edifício governamental para congressos, para reuniões de Estado, para receber chefes de Estado, por exemplo, também. Aqui do lado esquerdo nós temos então o Museu da Eletricidade. Este Museu da Eletricidade é algo que de dia passa um pouco despercebido, mas que à noite é realmente lindíssimo, ou seja, a tijoleira fica toda iluminada, a iluminação está muito bem conseguida e o edifício fica realmente muito, muito bonito. Bastante, bastante. E aí, Rio Tejo. Sempre pelo Rio Tejo, sempre pelo Rio Tejo. Essas embarcações, né, que partiam pro Brasil, elas saíam da onde? Vamos conhecer um monumento que simboliza exatamente isso. Ok. Deste lado aqui, do lado direito, nós temos uma espécie de Casa Rosada, ou seja, aqui é a residência oficial do nosso Presidente da República, que é o Palácio de Belém. E é rosada também. Palácio de Belém. Aqui é o edifício dos descobrimentos. Nós não podemos vir aqui à esquerda, vamos primeiro visitar a Torre de Belém, depois vamos voltar aqui, está bem? Aqui seria de onde saíam as embarcações de Pedro Álvares Cabral, de Vasco da Gama, pelos caminhos marítimos para a Índia, para o Brasil. Primeiro pelo Rio Tejo, depois pegava o mar. Pegava o mar, exatamente, saía por aqui. Ora bem, então o que é a Torre de Belém? A Torre de Belém foi um monumento, um edifício construído, mandado construir por o rei Dom Manuel I, o mesmo rei que o mesmo rei que reinava Portugal quando Pedro Álvares Cabral saiu para o Brasil, quando Vasco da Gama saiu para a Índia. A Torre de Belém era uma espécie de posto de controle de entrada e saída de navios no Porto de Lisboa. Nós já vamos perceber porquê. Porquê? Porque está num extremo da cidade e é onde inicia ali o Oceano Atlântico. Aquilo funcionava como a primeira defesa que Lisboa tinha perante a entrada de barcos inimigos. Aqui também tem flanelinha. Como chama? Flanelinha aqui? Que cuida do carro? Flanelinha lá, eles chamam quem fica cuidando dos carros, mandando os carros indicar no Brasil. Nós aqui é arrumador de carros. Arrumador de carro. Eu achei. Minha mãe vai ficar muito nesse. Olha, nós antes de sairmos, deixamos alertar de uma coisa. Vocês estão a ver esta senhora que vem de camisa vermelha? Eles são ciganos, eles são muito chatos. Eles vão-vos mostrar chiles. Se vocês pegarem no chile Se der atenção. ou se mostrar atenção, vão fazer o resto do tour com vocês. Já não vos largam mais até vocês comprarem. Portanto, se vocês não Dê atenção. Isto foi o avião que fez a primeira travessia do Oceano Atlântico. Ligou Lisboa ao Brasil. Ou seja, O primeiro foi pro Brasil.
Exatamente. Não, a primeira travessia do Oceano Atlântico. Do Oceano Atlântico. Ah, tá. Isto aconteceu em 1947, há de estar alguns aqui. Há de estar alguns aqui, lá está. Em 1947 e teve 2 pilotos, foi Sacadura Cabral e Gá Coutinho, foram eles que fizeram a primeira travessia. Como é lógico, em 1947 não havia os aparelhos não estavam preparados, eles tinham que fazer paragens ao longo do caminho. Ele saiu de Lisboa, parou na Ilha da Madeira parou, como é que é isto? Em Cabo Verde, que já é África, até a maior estirada que fez, até aqui a Penedos, que é uma ilha perto aqui de Fernando de Noronha. Muito legal. Reparem que isto voava a muito pouca altitude, isto voava a cerca de 3 metros do nível da água. Estas pranchas que ele tinha já batiam muitas vezes na água, era sinal que batiam muitas vezes na água. Ou seja, realmente era preciso ter uma coragem enorme para a gente se aventurar numa situação destas, não é? O percurso aqui de São Vicente até aqui era uma estrada grande, são cerca de 5.000 e poucos quilómetros. É realmente impressionante. Ou seja, começou em Lisboa, terminando aqui no Rio de Janeiro. A torre é linda, hein? Você gostou do avião, né, Fabinho? Vocês estão a ver ali aquela fábrica? Aquela Sim. fábrica que ali está. Ou seja, quando a gente passamos a fábrica, deixamos de ter margem do lado esquerdo. É sinal que, exatamente, aquela fábrica, deixamos de ter margem do lado esquerdo. É sinal que então entramos no Oceano Atlântico. Este tal Rio Tejo, com 600 km de extensão, vem desaguar aqui ao Oceano Atlântico. É aqui que se dá-se um encontro, digamos, com o Oceano Atlântico. Nossa, que linda. Lisboa é linda, tô amando. Lindo, marido. É. Lindo, lindo. Estou amando. Como é que é isso, Copeiras? Torre de Belém. Torre de Belém. Torre de Belém. Como chama a torre que tem em Belém? A minha mãe. Como é que chama a Torre de Belém? Quebra do Tristano. Olha a Débora. Vamos lá. Acho que sim, né? Vamos lá ver qual é. Não sei. Nós aqui temos um padrão dos descobrimentos, que é o local onde simboliza a saída das caravelas portuguesas para a Índia, para o Brasil, para as Áfricas, para Angola, Moçambique, por aí fora. Nós aqui no chão temos um mapa onde conseguimos perceber muito bem todas as descobertas, as datas, com o tipo de caravelas que os portugueses utilizavam para, nos caminhos marítimos, neste caso. Vamos dar aqui uma vista de olhos. Realmente esse mapa que está aqui no chão é mesmo uma preciosidade. Ok, nós estamos aqui, certo? Aqui está o Brasil. Aqui está Porto Seguro, em que nós chegámos em 1500. O tipo de caravelas utilizadas para o Brasil, reparem que já era diferente do tipo de caravelas utilizadas para Angola, Moçambique. Todos estes locais aqui no globo espelham descobertas dos portugueses.
A época dourada dos descobrimentos foi toda ela ali no século XVI, no início do século XVI. Ali Açores, Madeira em 1527, por aí fora, Brasil 1500, em África 1444, por aí fora até ao outro lado, a Timor-Leste, que fica do outro lado do globo. Os portugueses chegaram, foram realmente a par dos espanhóis, foram realmente um dos grandes descobridores do mundo. Aqui o Cabo da Boa Esperança, Madagascar, ou seja, todos estes locais assinalados com datas e tipos de embarcações foram onde os portugueses chegaram. Mais para a frente, Timor-Leste. E depois é assim, na história há muita controvérsia. Há quem diga que os primeiros a chegar à Austrália foram os portugueses, mas depois havia trocas comerciais entre os portugueses e os ingleses que eram muito parceiros nesse sentido. Os portugueses optaram aqui mais por África, onde nós temos aqui mais presença, já os espanhóis optaram ali mais pela América Latina, excepto o Brasil, que continuou dos portugueses. É que Portugal fazia assim, o Cabo da Boa Esperança, Boa para Esperança, ir para as Índias. Exatamente. Então, enquanto havia isso aqui, para 1400, Portugal, a moeda portuguesa era a mais valorizada do mundo. Do mundo. Os portugueses realmente eram muito aqui abertos. Era o motivo. Isto era o motivo. Exatamente. Não tinha o sal e o barco, as coisas para... Sem dúvida. Os portugueses eram muito abertos a esse tipo de pimenta do situações reino nas trocas iam buscar. comerciais, eram visionários nesse sentido. Sim. Esse é o Cabo da Boa Esperança. Muito legal. Aqui estão arrumando todos É. Aquela briga fazia, como a Espanha não deixava passar por terra. E pelo mar. Sim. O seu Luiz está dando uma aula de história pro guia. Aí ferrou, hein? Olha lá. Antigamente, os povos tendiam a querer ficar o mais junto ao mar, neste caso, para terem água. Então, se os ingleses estavam aqui, expulsavam os franceses que iriam para aqui, os franceses expulsavam os espanhóis que iriam para aqui, os espanhóis expulsavam os portugueses que iriam para aqui. Depois, a partir daqui, já não havia mais, já não havia para mais lado nenhum. Tinham que ficar. Ou seja, então, os portugueses, digamos que é um povo que é uma mistura também de várias raças. É verdade. O tipo de caravelas utilizadas, reparem que era diferente, as utilizadas para o Brasil eram diferentes das utilizadas para a África, neste caso. Ainda quer vir na Ilha da Madeira, não desta vez, mas mais ou menos 400 quilômetros. Isto foi em 1960, a sua construção. Só que simboliza, digamos, a partida das caravelas portuguesas para os caminhos marítimos, neste caso. Não é que isto esteja aqui desde 1500 como a Torre de Belém, que efetivamente está ali desde 1514. O que é que temos aqui? Aqui temos pessoas importantes ligadas à história de Portugal. Ora bem, então, quem são estas figuras? Estas figuras são pessoas importantes que estão ligadas não só à história de Portugal, não só à história dos descobrimentos, mas bem como à história de Portugal. Ora bem, o primeiro será, então, Vasco da Gama, que será o descobridor mais importante, porque naquela altura Vasco da Gama foi muito importante por causa da Índia, por causa das especiarias. O que temos a seguir será Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. O terceiro, Pedro Álvares Cabral. O quarto, Diogo Cão, a descoberta de Angola. O quinto, Diogo Cão. O sexto, por exemplo, este aqui com a telazinha, com o pincel e com a tela, é Dom Fernando II, que era o chamado rei ligado às artes. Ou seja, este rei reinou Portugal já no século XIX e foi um rei que viveu para a reconstrução dos monumentos em Sintra que nós vamos visitar. Nós depois vamos falar um bocadinho desse rei. Mais abaixo aqui vemos aqui o Santo António, Santo Padroeiro de Lisboa. Aqui a Rainha Dona Isabel, a Rainha Santa Isabel, peço desculpa. Aqui, por exemplo, Luís Vaz de Camões. Acima de tudo temos ali os três mais importantes, que será então o Vasco da Gama, o Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, o terceiro Pedro Álvares Cabral, e o quarto, neste caso, Diogo Cão. Daqui partiram umas caravelas portuguesas para desbastar o mundo aí.
aqui, a partir das caravelas, fizeram várias descobertas pelo mundo. Entre elas, a das Ilhas Índias. Temos aqui tirar fotos para o site e não conseguimos. Para apanhar sempre não dá. Não dá. Só um pedacinho, está bem? Metade, um pouco menos, tá bom. Olhem aqui o Pedro Vaz de Caminha. Não é este aqui, este é o Listo de Camões. O chão veio o Dom Fernando, o que tem o pincel, Dom Fernando II. Depois, ao lado direito, Pedro Vaz de Caminha, o escrivão. Ah.